Olá, eu sou Maurício Garcia e este é o MG Fisiocast, desmistificando a fisioterapia. E em falar em desmistificação de fisioterapia, ou até mesmo na área da saúde, hoje o tema talvez interesse a muito mais gente não só da fisioterapia, mas de toda a área de saúde. Nós vamos falar sobre inteligência artificial na saúde. Claro, focado um pouco na fisioterapia, mas não tem como desvencilhar todo o processo da saúde no que diz respeito a ensino, pesquisa, gestão e a assistência mesmo. E para isso, estamos aqui com uma autoridade no tema. Elvizio Vanzo é um administrador, especialista e mentor em inteligência artificial e governança, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o teu aceite, Elvizio. Estamos conversando já há algumas semanas sobre alguns projetos, alguns temas, e é sempre uma novidade, sempre uma busca daquela famosa frase, será que a inteligência artificial é para mim mesmo? Né? Então, para o nosso público aí que está nos assistindo, eu gostaria de saber quem é o Elvizio e como começou sua jornada na inteligência artificial em saúde. Boa, Maurício, que bacana estar aqui com vocês, é um prazer a gente poder compartilhar. Primeiro, assim, Elvizio Vanzo, eu sou especialista em IA, tenho uma formação em ciências da computação e na Poli eu desenvolvi uma habilidade, mas a primeira experiência com IA foi há 38 anos atrás, no Vale do Silício, num projeto, na época com a IBM, ela estava começando a investir no que hoje é o Watson, que para a área da saúde é uma das plataformas mais incríveis de IA, mas a IA generativa, que é essa que chegou para ficar, que está no mundo há praticamente 4 anos, é dessa que eu quero dizer aqui que não tem volta, não importa a área, não importa o profissional, não importa o que uma pessoa faça, ela vai ser impactada. E espero hoje a gente trazer informação para a turma, pensar quem ainda não está investindo na IA, está deixando de ativar superpoderes, né, que todo mundo tem, especialmente na área da saúde, que por mais que você conheça, tenha habilidades, estuda, você vai trazer uma pequena parte disso para o mundo. Com a IA, o teu talento, a tua experiência, ela vai expandir exponencialmente. É isso que eu quero mostrar aqui com você, Maurício. Não, eu acho que a gente vai ser muito feliz nisso. A gente montou um roteiro muito interessante, mas apenas tirando uma dúvida aí, já de cara, você me disse 38 anos? 38 anos. Quando começou a falar de inteligência artificial? Na verdade, a inteligência artificial, ela começou a ser falada na década de 1950, em 50. É que isso ficava dentro do âmbito da tecnologia, não tínhamos uma capacidade de processamento, não existia computação em nuvens, tudo era ainda muito teórico, mas o conceito de IA começou há muito tempo. Mas a gente tem uma história da IA tradicional, que poucos conhecem, né? E a IA generativa, que é essa que o mundo todo começou a experimentar a partir de 2020, mais ou menos. Talvez até uma quantidade muito pequena de pessoas está experimentando, né? Até por experiência própria, a gente tenta baixar aplicativos e ir atrás, mas realmente nós temos dificuldade até mesmo de definir, né? Às vezes a gente pergunta para as pessoas o que é inteligência artificial, e às vezes é difícil entender, né? Então, em poucas palavras, assim, qual que é a definição de inteligência artificial e principalmente ligado à saúde? A definição da inteligência artificial é a que eu mais gosto, né? Tem definições de órgãos que estão regulando a IA, como a União Europeia, o Brasil tem um projeto de lei e eles definem a IA. Mas a definição que eu mais gosto é a inteligência artificial é uma tecnologia que consegue simular a inteligência humana, como percebendo, ela já tem percepção, raciocinando, né? Como humano. Ela é toda baseada na linguagem humana. E hoje o ser humano chegou no estágio de evolução que chegamos em função da evolução da linguagem. A inteligência artificial começou a fazer isso melhor do que nós mesmos humanos, né?
E por isso que em todas as áreas, vamos falar aqui da saúde, ela é capaz de olhar para uma imagem, né, e ver coisas que o nosso cérebro, por mais que um radiologista, por exemplo, avaliou imagens, tem uma estatística que fala que um radiologista avalia em torno, né, de 100 mil imagens na vida dele, a IA é treinada com bilhões de imagens, né, então ela é capaz de ver, por exemplo, numa imagem, algo que daqui a 2, 3 meses pode ser o início de um tumor, né? Coisas que um ser humano, por mais experiente que seja, não consegue ver. Uau, muito, muito interessante, né? E um pouco assustador, né? É meio um monstro aí que a grande preocupação das pessoas é a substituição do humano pela máquina. Né? Tem muito filme de ficção, né, que a gente vê, mas assim, realmente esse é um assunto. A primeira tecnologia de grande impacto foi a descoberta do fogo. Né? Quando o homem descobriu o fogo e começou a manipular o fogo, ele começou a cozinhar a carne. Então ele não precisava mais se alimentar da carne crua. Nós tínhamos, os dentes eram muito maiores, começamos a comer a carne cozida e houve uma mudança, os dentes diminuíram, a arcada diminuiu, o cérebro cresceu e aí começou o desenvolvimento da linguagem. E essa é a história da evolução, mas a IA é uma tecnologia mais poderosa do que a descoberta do fogo. O impacto que ela está trazendo e vai trazer é muito grande. Agora, não precisamos nos assustar. Por quê? Porque a inteligência artificial não é um monstro. Ela é uma grande aliada para nós humanos. É uma grande aliada do médico, é uma grande aliada de um radiologista, é uma grande aliada de um engenheiro, de um advogado, é uma grande aliada de qualquer um. Ontem eu estava a convite da Prefeitura de Arujá e de uma psicóloga, a Bel Ribeiro, em Arujá, com um grupo de idosos, a IA na maturidade ativa. E foi incrível o que eles conseguiram fazer e não tinham a menor ideia. Então, a gente não deve se assustar, não. Pelo contrário, é uma aliada, temos que aprender a usar essa aliada. É muito legal. Inclusive, é aquela coisa, né? A grande pergunta que a gente faz, talvez até como quando a internet ou os e-mails vieram, é aquela coisa, né? A IA não é para mim tudo. A IA é para todos. Sim. Né? Então, dá para realmente a gente tirar um certo proveito. E indo agora para um estado mais atual, né? Dessa relação da IA, agora que a gente já conseguiu definir, saber de onde veio, né? Assim, no geral, onde a IA se provou mais eficiente que métodos tradicionais? Você já deu o exemplo, por exemplo, das imagens, né? Mas assim, onde ela se tornou? Porque as pessoas, eu acho que utilizam muito pouco, eu mesmo, às vezes assim, as pessoas não sabem perguntar para a IA. Né? Se você souber perguntar a forma que você executa, que eu acho que é a grande dificuldade, e eu tenho aprendido a cada vez que eu tenho usado mais, mas onde ela se mostrou mais eficiente do que métodos tradicionais de qualquer situação? Bom, como eu falei, eu trabalho com tecnologia há 48 anos, com a inteligência artificial muito intenso os últimos 5 anos, e eu posso dizer que todas as áreas são impactadas. Se a gente pegar na saúde, né, na assistência ao paciente, a IA vai deixar a consulta ser muito mais humanizada. Todo mundo quer uma consulta humanizada. O médico tem uma burocracia durante uma consulta, que a IA elimina isso. Então, ela vai impactar na assistência. O médico pode olhar nos olhos. Um fisioterapeuta não precisa se preocupar em anotar nada. A IA vai fazer tudo isso para ele e vai ajudar a fazer diagnósticos. O médico, por mais experiente que seja, o diagnóstico dele, às vezes ele gostaria de rever com pares, nem sempre é possível, mas com a inteligência artificial, ela vai validar, do ponto de vista como uma segunda opinião, o diagnóstico dele, e pode dar sugestões que chamamos de diagnósticos diferenciais, que ele fala, puxa, eu não tinha visto isso. Isso é uma possibilidade. Então, ele pode até mudar um diagnóstico com o uso da IA. Isso é um ponto, quer dizer, na assistência ao paciente, pegando na área da saúde. Não é só na análise de imagens, que serve para radiologistas e para médicos, mas a IA vai impactar no atendimento, principalmente nas clínicas. Tem uma experiência nossa, numa das formações da IA na saúde, com um médico
né? O Dr. Davi, ele é diretor do SUS em Santana do Parnaíba, e nas aulas ele aprendeu e ele resolveu um problema das filas. Tinha mais de 3.000 pessoas com exames prontos, exames laboratoriais, imagens, e tinha 6 médicos para atender. A fila, muito tempo. Ele criou um modelo com IA que aprendeu, que fez a triagem, muito parecida com essa experiência que saiu no The Guardian hoje, né, na Inglaterra, do NHS. Ele conseguiu separar desses 3.000, a IA analisou todas as mais de 20 exames de cada um dos 3.000, dado critérios importantes do Conselho de Medicina, conseguiu priorizar, ou seja, desses 3.000, 8 estavam numa situação grave e já foram direcionados para atendimento. E se tivesse que esperar o modelo tradicional, esse é só um exemplo de um médico que aprendeu no curso e conseguiu desenvolver um sisteminha de triagem que são vidas, né, que estão sendo salvas. Eu estou falando de possibilidades no atendimento, eu falei na própria assistência, mas os médicos precisam pesquisar, precisam revisar artigos, precisam publicar artigos. Existem ferramentas de inteligência artificial especializadas nisso. Às vezes eles precisam publicar, e para publicar ele tem que seguir critérios, né, das revistas internacionais. Então aí ajuda a revisar artigos, o que está faltando de acordo com o critério. Isso dá produtividade. Então, resumindo, poderia falar aqui do médico como professor, do médico, né, que precisa supervisionar residentes. A IA é uma grande aliada. Sem a inteligência artificial, a vida dos médicos, as vidas dos profissionais de saúde vão continuar sendo uma vida cheia de pressão, né? Muitas consultas, muitas cirurgias, muitas aulas para preparar, muitas pesquisas a fazer, e não dá conta, né? Com a inteligência artificial, ele vai conseguir fazer tudo isso, ainda sobrar um tempo, porque a gente fala para a família, né? Sem dúvida. Para ele continuar o próprio desenvolvimento. Então, é isso, Maurício, a IA impacta já. Por que poucas pessoas usam? Né? Porque poucas pessoas fizeram alguma formação. Há muita crença, aparentemente, de que é difícil. Crenças e mitos, né? Não é para mim. Né? Então, assim, são características das pessoas, que não importa a profissão, que tende a esperar uma tecnologia amadurecer para começar a usar. Mas eu estou aqui para relatar casos de sucesso, que eu chamo de desenvolvimento de superpoderes na medicina, que toca o coração de qualquer pessoa, né? Se você tiver oportunidade, eu trago alguns cases aqui na nossa conversa também. Se a gente for deixar, nós passamos o dia inteiro aqui falando disso, porque só dos papos que nós já tivemos antes, né? Cada vez que eu converso com você, você me traz um case, e eu acho muito interessante. Eu tenho pesquisado muito, e até sobre esse artigo que saiu no Guardian, essa manhã, por sinal, antes de vir aqui para o estúdio, chegou às minhas mãos sem querer. Esse artigo do Guardian foi um piloto da primeira clínica de fisioterapia administrada e gerida por IA, né? Onde diminuiu as filas em 44% das filas das lesões musculoesqueléticas e 55% relacionadas às dores da coluna, dores nas costas, né? Em termos disso que você comentou, não é exatamente tratamento, mas é uma triagem onde vai trazer um pessoal que talvez necessite mais do que outros que podem talvez aguardar um pouco, e aí otimiza o tempo do médico. Eu li um pouco essa matéria, tudo, até no final é interessante, porque ela passa a ser crítica também, porque vai assim, então pronto, então vai substituir, não preciso mais do fisioterapeuta, tudo. E aí mostra que não é isso. Ela é uma aliada nesse processo, e eu estou tentando realmente até mesmo colocar no meu dia a dia, na minha clínica, nos meus atendimentos, né? Isso que você falou sobre o atendimento de uma fisioterapia, que ela pode reproduzir os dados, é muito real, né? Você pede autorização para o paciente poder gravar ali, né, a conversa. A hora que você acaba, você aperta um botão e a IA praticamente ela organiza todas as informações com diagnósticos, com hipóteses, com análise de imagens, com solicitação médica, com plano de tratamento, com previsão, né? Talvez isso até mesmo para a saúde suplementar pode ser interessante, porque em virtude de grandes fraudes que infelizmente acontecem nos planos de saúde, isso talvez possa entregar uma relação muito melhor entre o prestador de serviço e a fonte pagadora, né? Isso talvez seja uma coisa
É longe, né? Quer dizer, eu falo assustador, mas é assim, é porque não tem volta. Não tem volta. E a gente não tem que olhar para isso por medo. Você não pode olhar, eu vou usar IA porque se eu não usar IA eu vou perder o emprego. Eu vou usar IA porque se eu não usar IA eu vou perder cliente. Não. A experiência mostra, eu vou usar a inteligência artificial porque eu sei que tem um potencial dentro de mim que pode se expandir, pode escalar. Por exemplo, um médico, ou um nutrólogo, ou um psiquiatra, ou um fisioterapeuta, não importa, um cardiologista, um otorrino, não importa. Ele pode fazer mais consultas satisfatórias num dia do que ele faz hoje. Ele pode aumentar o número de consultas, atender mais pessoas usando a inteligência artificial. Vai tirar a burocracia dele. Isso é fato, já comprovado. Você pode, em vez de você ter uma medicina reativa, você vai ter uma medicina proativa, que é o que se espera do século XXI. Isso. Então, em vez de você ajudar um cliente a se recuperar de uma lesão, você pode trabalhar com os teus clientes para não ter a lesão. E tem os wearables hoje, uma tecnologia com a internet das coisas que, organizada com plataformas de inteligência artificial, você pode trabalhar um atleta em movimento e perceber que se ele não se hidratar agora, daqui a 15 minutos ele vai ter uma cãibra, entendeu? Uau. Isso já é possível, isso é preventivo. Então, a inteligência artificial não vai acabar com o trabalho, ela vai mudar um parâmetro de sermos mais criativos para sermos mais proativos em qualquer profissão. Quem é que não quer isso? Mas eu ganho o meu dinheiro na minha clínica recuperando lesão, né? Então, como é que é? Não, você vai continuar recuperando lesão, não tem problema, só que você vai conseguir fazer isso de uma melhor maneira. Né? Você vai recuperar mais lesões num dia do que hoje você recupera. A tua produção vai aumentar. Agora, você vai ter tempo para fazer o que se espera, né, de um profissional de saúde no século XXI, que é a medicina preditiva. Né? Se você não fizer essa ponte e continuar só reativo, você vai perder cliente. Cada vez mais o jovem está interessado em qualidade de vida. E teu cliente é o jovem. Quem é o jovem? É aquele que já nasceu no mundo digital. Então, se você não consegue se comunicar com ele de uma maneira moderna, de uma maneira proativa, ele não vai procurar você, vai procurar aquela clínica que fala a linguagem dele. Então, se você entender a inteligência artificial, se você poder entregar ela, integrar ela na sua vida, você vai ser um médico mais eficiente, um profissional mais eficiente, e vai ter tempo para ser mais preventivo. Preventivo, E fora que a percepção do paciente ou do cliente em relação a informações mais fidedignas, a entrega, a planos, tudo, ela vai fazer você subir na tua carreira e não ser mais um. Ser mais um é fácil, né? Sim. Então não tem como. Agora, é importante deixar aí para o nosso pessoal aí de casa, principalmente que está nos assistindo, que é necessário essa formação, entendeu? Não dá para você apenas pegar tutoriais, às vezes, ou então informações que vêm nas redes sociais e simplesmente fazer um exercício ali, porque você recebeu a informação, faz um teste ali na hora. Isso a gente faz, já faz normalmente. Mas é importante a formação, né? Que é onde nós estamos, inclusive, investindo um pouco nessa área para ver se a gente consegue atrair mais o profissional de saúde, o médico, né? O fisioterapeuta, para ensinar a lidar com as ferramentas e as ferramentas ideais. E aquilo que eu falei no começo, no ensino, se você é um professor acadêmico de pós-graduação, na pesquisa, né? O que você falou é muito interessante. Às vezes você tem um artigo muito bom, mas uma revista específica aceitou o seu trabalho está de uma referência diferente do que são as regras. Você, com a inteligência artificial, faz a mudança em questão de segundos. Né? Dessa mudança. Então, você tem mais acesso a isso. Por exemplo, eu tenho um médico muito amigo nosso que no final da aula dele me mostrou essa semana, tem um leitor de QR ali, então as pessoas que querem fazer perguntas a ele, olha só a otimização do tempo, copia ali a QR e baixa um link para ele. Ele faz a pergunta,
né? Não para o doutor Moisés, mas está indo para o agente dele virtual, né? E aí responde esta pergunta com a voz do médico. Com a voz do médico, em outras línguas, se quiser. Se for um espanhol, se for um americano, se for um japonês. Ele me mostrou na prática. Fizemos uma pergunta ali. E é interessante porque da onde vem buscar essa fonte? De fonte onde ele já abasteceu a gente dele, os artigos, tudo isso. Tanto é que fizemos uma pergunta, até fizemos uma provocação na hora ali, era um assunto de saúde e tudo. Aí fizemos uma pergunta sobre cozinhar, nada a ver com o tema. Aí a gente tive que responder, falou assim, olha, essa pergunta foge do tema, sugiro que você faça outra coisa. Não responde, né? Então, é uma coisa, mas é importante fazer a formação. O Maurício, é importante, porque é uma nova cultura, é uma nova forma de viver. A inteligência artificial, gente, é incrível. A gente chama da multimodalidade. Você precisa aprender a usar IA para lidar com textos. Você precisa aprender a usar IA para fazer isso, vídeos. Você pode, qualquer um pode fazer um vídeo para se comunicar com um paciente, né? Você pode fazer um vídeo com a sua voz, você pode criar um vídeo em qualquer língua com a sua voz, com a sua imagem, e você faz isso em 10 minutos, né? Com a inteligência artificial. Você não precisa ser videomaker. Você precisa aprender a lidar com áudios. O teu cliente deixou no WhatsApp uma mensagem áudio. A IA, ela vai dar uma ideia se qual é o nível sentimental que ele está naquele momento. Ele está preocupado, ele está com medo, ele tá nervoso, ele está chateado, né? E a IA ajuda você a desenvolver uma mensagem, uma resposta proporcional ao que ele está sentindo. A gente não leva isso em conta, geralmente. Uau. Então, a IA é uma aliada para isso. Então, lidar com áudios, com vídeos, com textos, imagens. Não só você pegar uma imagem, uma radiografia, mas você pode tirar uma foto da lesão naquele momento, né, junto, e o inchaço, ela vai ajudar a interpretar. Você pode tirar uma foto de um prato seu agora, que você está comendo, ela vai falar se está balanceado ou não para a sua dieta, né? Então, assim, lidar com imagens, com textos, com áudios, né? Lidar com vídeos é necessário, qualquer profissão, né? E nos cursos tudo isso é ensinado. O IA 360 graus que a gente oferece, o profissional de saúde aprende a fazer tudo isso, como esse avatar do Dr. Moisés que você falou, né? Mas eu falo, você descobre superpoderes com o uso da IA. Superpoderes. É a palavra essa é uma frase boa. Gostei que nós comentamos hoje, né? Vamos desenvolver nossos superpoderes, né? E na área de saúde, você acha que alguma parte está mais avançada, como vamos dizer, diagnóstico, reabilitação, gestão, né, da saúde? Quer dizer, tem alguma área que está mais avançada ou elas estão evoluindo de forma igualitária, sim, quer dizer, existe uma equalização disso? A tecnologia de inteligência artificial, ela permite você tirar hoje proveito de todas essas áreas que nós falamos, assistência, pesquisa, dar aulas, que é o ensino, gestão da clínica. As ferramentas permitem você fazer o estado da arte quase em tudo isso. Só que a maioria das pessoas, dos profissionais, não sabem usar. Então, assim, a tecnologia está avançada suficientemente. Você vai falar na saúde, você pode pegar uma plataforma como da Google, DeepMind, né, que é o Health, é fantástica, né? Você pode pegar a própria solução da IBM no Watson, mas você pode pegar o ChatGPT, o Gemini, que está aí, e fazer coisas incríveis na área de gestão da sua clínica. Você pode criar um assistente, você pode criar um agente, né, que substitui, por exemplo, uma pessoa, né? Às vezes você tem uma secretária, mas ela não tem toda a formação. Mas você pode criar um agente que analisa as notas fiscais, né, da sua empresa. Sim. E a partir daí distribui quanto que cada médico da clínica tem direito a receber naquele mês de uma maneira muito assertiva. Né? Você pode fazer gestão tributária da sua clínica, né? Você pode fazer gestão contábil, né, sem ser um contador, sem ser um advogado. E isso é necessário para você olhar para a clínica e falar, cara, onde eu tenho que melhorar? Nós tivemos o caso de um médico que falou, olha, eu acho que eu estou perdendo dinheiro na minha clínica, eu não tenho tempo para olhar e a forma como os pagamentos estão sendo feitos, a distribuição entre os médicos, só Deus sabe se está certo, né? Ele acha que está sendo
perdendo dinheiro e também falou, talvez eu esteja sendo roubado, né? E eu não sei. Então, esse é um ponto, a IA te ajuda significativamente também na clínica. A pergunta é, o que está mais adiantado? Hoje, as ferramentas permitem fazer muito, mas as pessoas não sabem fazer. Por isso que o letramento, começar a aprender a usar a inteligência artificial e até criar algumas coisas. Esse exemplo que você deu do avatar, que tem o QR Code, você constrói isso em 10 minutos. Eu vi um médico falar, você constrói em 10 minutos, você aprende, amigo, doutor Alberto Pocchini, né? Comentou 10 minutos. Eu falei, 10 minutos, Alberto? 10 minutos se não for menos ainda, pela minha prática, ele falou. Exatamente. E assim, é muito mais simples do que todo mundo imagina. Eu falo, entra na jornada da IA, que as portas se abrem, que você vai fazer coisas que você fala, cara, isso aqui parece magia. Né? Essa que é a recomendação. Eu tenho feito um exercício, né? Porque... Naturalmente, é assim, a mesma coisa. Quando começou, né? Tô hoje com 61 anos, eu falei assim, os jovens vão deitar e rolar com isso, porque eu não tenho muito... Não sei se eu tenho prática para lidar com isso tudo, mas eu criei uma forma, um hábito muito interessante. Durante 30 minutos, todos os dias, eu trabalho com algum tipo de ferramenta da IA, né? Assim, de qualquer coisa, da fisioterapia, de outros assuntos, até essa ferramenta do Gemini é muito interessante, né? Às vezes tem pacientes que chegam para mim, me levam o equipamento dele, que falam, eu tenho esse equipamento aqui, ele serve para eu fazer em casa, eu não sei o que é, né? Eu ligo o vídeo do Gemini e falo, Gemini, o que é esse equipamento? Falo uma pergunta muito simples, mas me descreve tudo. Descreve o fabricante, quanto tempo tem, se tem versão nova, o que ele faz, o que ele não faz, quais são as críticas do equipamento. Uma coisa assim... Isso não é um superpoder? É um superpoder, porque... Você pode falar para ele, eu não sei, e perde a oportunidade. Ali na hora você avalia, você já fica sabendo o que é e já pode, como especialista, dizer para o seu paciente o que ele pode fazer com aquele aparelho. Incrível. Eu tava viajando com a minha esposa recentemente na Europa, conhecendo alguns lugares, e normalmente você dá uma pesquisa, vai ver, você monta os roteiros, né? Eu chegava na frente de um monumento, por exemplo, botava o Gemini e falava assim, Gemini, me descreve esse monumento. Falava a história para mim, não preciso nem de guia mais turístico. É claro que eu vou precisar, pelo amor de Deus, guias turísticos, tamo junto. Não, muda. E a gente tem que ser realista, né? Que muitas profissões vão ser impactadas, vão sim desaparecer, mas o conhecimento que aquele profissional tem, sabendo usar a IA, vai dar para ele um lugar novo no mercado. Então, a IA, ela está criando novos empregos, novas funções, né? E assim como algumas realmente vão deixando de ser necessárias na proporção que era até agora. Isso é fato, temos que ser realistas, mas a ideia é assim, a IA não veio para substituir o humano, a IA veio para ser uma grande aliada do ser humano. A inteligência humana, a nossa inteligência biológica, criou uma inteligência não biológica, que é a IA, para potencializar a inteligência biológica. Nosso cérebro, por mais lindo que seja, é linear. Ele tem inércia, ele demora. Aí ele começa a dar resultado. Se você der uma parada, a hora que você volta, demora de novo, a gente fala, para engatar. Com a inteligência artificial, a gente vai estar em alta performance, nós vamos ser exponenciais. Quando você fala que está na frente do monumento, cara, você pode olhar para o monumento, ler alguma coisa e vai embora. Você pegou 10%. Você pega a IA, olha o monumento e ela te fala coisas que... A história inteira. Quer dizer, o mesmo tempo perante algo, com a IA, você amplia a tua possibilidade, entendeu? Esse teu exemplo estava com um amigo na Turquia, e na Turquia ele alugou um carro e tudo em turco. Ele parou no estacionamento, tudo automatizado, e na hora de sair ele não sabia o que fazer. As placas estavam em turco, e ele lembrou, né? Eu dou mentoria para ele, ele lembrou, ele pegou o ChatGPT, fez a função que a gente falou, e o ChatGPT, além de ler, disse o que ele precisava fazer. Ele resolveu um problema, como que ele pagava para sair daquele estacionamento, porque estava tudo em turco. Mas no primeiro momento, se ele não tivesse a inteligência artificial, e aí vai ter que sair, vai conversar com pessoas, encontrar alguém que falava inglês para orientar ele, percebe? Então, com o uso da IA, ele resolveu na hora o problema dele, percebe? É essa pegada que eu falo, aliada na vida pessoal, na vida profissional. Muito legal. Indo agora um pouquinho para a área de gestão, né? A gente sabe que os profissionais de saúde, principalmente os médicos, né?
são excelentes médicos, mas péssimos gestores, né? Isso é apenas um jargão, não estou falando que eles são péssimos gestores, mas assim, eles estão mais preocupados com a assistência, às vezes esquecem um pouco. Como o próprio médico falou assim, pô, acho que estou perdendo dinheiro, acho que poderia ganhar mais, acho que uma série de coisas. Na área de gestão e saúde, até mesmo relacionado à experiência do cliente ou do paciente, como a IA pode melhorar a gestão? Eu vou dar um exemplo. Na minha clínica, eu uso a IA para planejamento, para orçamento do mês do ano seguinte. Por sinal, agora nós estamos no segundo semestre, por volta de começo de setembro, aqui gravando esse momento aqui, eu já estou planejando, já estou fazendo o orçamento para 2026, né? O que está acontecendo é que a gente pega o resultado do primeiro semestre do ano passado, joga as informações, joga os DRS, joga tudo lá, e ela já vem com uma bagagem, assim, mostrando o crescimento, inclusive até me mostrando, talvez, que eu vou ter que aumentar o número de recursos da minha clínica num determinado mês, se a curva do crescimento da minha clínica. Então, na gestão de clínicas ou hospitais, como é que está isso nessa relação? Então, a ideia é que o médico continue sendo médico e muito bom, que o profissional de saúde seja muito bom, que ele tenha tempo para estudar, para aprimorar, para entregar isso para a sociedade da melhor maneira. Mas é claro que o médico é também, muitas vezes, dono de clínicas. Então, hoje ele não exerce a função de gestor, né? E aí por isso que ele tem perdas. E ele precisa exercer com a inteligência artificial. Ele pode criar, no seu caso, um assistente de IA, né, que ele alimenta esse assistente com dados financeiros, né? Ele alimenta esse assistente com instruções, que é capaz de projetar como que vai ser o orçamento do ano que vem, não só com base no passado. Esse assistente, a inteligência artificial pode falar o seguinte: esse próximo ano, na área que você atua, segundo as notícias, segundo as inovações, você vai ser impactado. Se você fizesse uma previsão só com o seu histórico e tomar decisão, você não estaria considerando uma possibilidade tanto de ter um crescimento ainda maior em função de ocorrências que virão, sim, como o contrário, né? Você vai ter informação que vai impactar o seu negócio e que aquele crescimento orgânico não vai ser o mesmo. Então, a IA vai te ajudar tanto a prever o crescimento orgânico, que é o crescimento da tua empresa, mas trazer notícias que a gente chama observabilidade 360 graus, que pode impactar teu negócio. Aí sim você tem um plano, por exemplo, de orçamento mais adequado. Então, se você investe e não leva, o que vai acontecer? Você pode perder esse dinheiro. Só estou dando um exemplo de IA preditiva, não só orgânico, mas as empresas têm investido muito na observabilidade que a inteligência artificial pode fazer. Por exemplo, saiu uma notícia na Globo e muita gente vai procurar, sei lá, os fisioterapeutas porque acharam legal aquilo. E a tua clínica não está preparada, entendeu? Uhum. Pode ser o contrário, se é uma notícia de uma inovação e muitos clientes seus não vão mais com você porque viram que tem uma outra possibilidade e você perde cliente. Então, qual é o impacto da mídia nas redes sociais no seu negócio? A IA é capaz de pegar essas informações e trazer de uma maneira que nós não conseguiríamos. Você teria que pagar para profissionais fazer isso para você, que demoraria muito e encareceria seu custo. Com a IA, não sei se ficou claro, você consegue fazer uma gestão incrível. Inclusive, até eu fiz assim de forma provocativa essa pergunta, justamente querendo ouvir isso, para deixar claro uma grande dúvida que tem nesse processo, como você falou, é criar um assistente. Então, muitas pessoas não têm conhecimento do que é um assistente e até um agente, né? Uma vez, ouvindo uma palestra sua, você falou que acho que deve ter mais de 30 assistentes ou agentes, não sei. Então, eu gostaria que você deixasse claro, eu gostaria também de ouvir, para mim vai ser enriquecedor ouvir isso. O que é um assistente de inteligência artificial? O que é um agente? Se é fácil criar, como eu crio, quer dizer, como é que eu abasteço o meu assistente, né? O agente, você vai explicar que ele interage um pouco, né? Uma coisa mais... Fala um pouquinho para nós sobre o assistente e o agente. Bom, pessoal, a evolução da IA, da inteligência artificial generativa, é grande. Ela veio em 2020,
o ChatGPT, em uma semana, tinha 100 milhões de pessoas no mundo assinando. É a tecnologia que mais rápido conseguiu 100 milhões. Você tem uma ideia, a Netflix conseguiu 100 milhões de pessoas em 10 anos. O ChatGPT levou apenas uma semana. Ele chegou e o conceito de IA começou a ser popularizado e o uso de IA. Ok, então eu criei hoje o que chama uma escada dos superpoderes da IA. O primeiro degrau é o uso nativo da IA. Você ir lá na IA e dar um prompt, um comando. Faz uma pesquisa, faz uma pergunta, ok? Isso é muito legal. E tem coisas que você faz simplesmente usando a IA nativa ali. Você vai lá, dá um comando, dá um prompt. Agora, tem o segundo degrau que é assistentes, respondendo sua pergunta. Uhum. Você pode criar assistentes e qualquer um pode criar, porque se você não aprender a criar, você tem que pedir para alguém criar. E toda vez que você pede a alguém, você fica numa fila. E o assistente você poderia criar agora que resolve problema seu. Então, é uma nova habilidade que qualquer profissional tem que ter, criar assistentes. Você cria um assistente no ChatGPT, no Gemini, em 10 minutos. Então, o que é um assistente? A própria palavra já fiz. Eu crio um especialista na IA para mim. Vamos supor que você fala, cara, eu preciso analisar contratos jurídicos na minha clínica. Você pode mandar para o advogado, além de ter um custo, né, você pode esperar dias para ele te dar resposta. Se você tiver um assistente especializado no seu negócio, da sua clínica, ele vai lá e você coloca o contrato, ele analisa na hora e você já sabe se pode assinar ou não, ou se tem que negociar alguma cláusula. Você não depende de escalar. Né? Você cria um assistente especialista. Por exemplo, você gosta de viajar. Você pode criar um assistente que conhece você, seu estilo de viagem, aonde que você gosta de ir, o que você gosta de visitar, se você quer ter atividades culturais, que tipos de comida, restaurantes, você cria ele. Toda vez que você vai viajar, você vai conversar com ele. Então, o assistente te assiste, ele é reativo, mas ele é um especialista em algo. Né? Bom, aí tem o agente. Agente, ele age 24/7. Ele substitui, se quiser, o humano. Então, eu tenho agentes que trabalham 24/7. Por exemplo, eu tenho um agente que monitora, né, a chegada no WhatsApp, né, de clientes pedindo por informação. Ele detecta, esse agente levanta, interage com o cliente e, se quiser, me envolve, eu como humano. Se não, ele pode mandar uma proposta automaticamente para o cliente. Então, enquanto eu estou dormindo, ele está atendendo o meu cliente, analisando e mandando proposta. É assim, a gente age 24/7. Eu não teria como atender um cliente que precisa de madrugada sobre mim, a não ser que eu colocasse um profissional para atendê-lo. Eu não preciso disso. O que um agente é capaz de fazer no atendimento é incrível. Mas eu posso ter agentes, as empresas estão investindo muito. Eu estou até também, não é simplesmente na área da saúde, eu estou com um grupo de empresários, até sábado estão criando agentes para uma empresa nova deles, sem humanos. Eles querem ser a empresa deles 100% com agentes de inteligência artificial. Então, o agente substitui o humano, ele age, né? Você pode ter uma equipe de agentes, um que entende o que o cliente quer, outro que elabora a proposta, outro que checa a qualidade da proposta, né? E aí, quando da qualidade fala, tá legal, essa proposta vai para o cliente sem intervenção humana. Você pode simplesmente avaliar os indicadores, se isso está sendo feito ou não, como um gestor. Então, pensa assim, a gente age 24/7. Ele pode substituir um humano. O assistente não. É algo que você precisa chegar nele e pedir para ele algo. Mas ele é especialista no que você quer. E já tem o quarto degrau agora, que é criar LLMs, criar IAs. Por exemplo, você tem muitos dados sobre os seus atendimentos na saúde, na fisioterapia, na ortopedia. Você tem muitos dados. Quando você tem muitos dados, você fala, cara, aqui tem uma riqueza. Você pode criar um LLM, você nem vai usar o ChatGPT para analisar esses dados. Você pode criar um LLM especialista naquilo que você quer. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, um projeto de um aluno. Você vai no supermercado, compra uma fruta, você passa no caixa e o caixa olha a fruta, não é assim? Põe na maquininha para pesar e às vezes ele erra. Aquilo é uma maçã, tem vários tipos de maçã, ele não foi treinado muito bem, ele põe, essa é maçã tal, e você paga ou mais ou menos. Se você paga mais, o mercado ganha, se paga menos, o mercado
perde, alguém está perdendo. Ele criou um sistema de IA, um LLM, que analisa a imagem da fruta e fala, essa fruta é do tipo tal. Inclusive, se ela foi colhida antes do tempo, depois do tempo, se ela o cliente está levando a fruta já entrando em estado de deteriorização ou não, entendeu? E naquele momento, o mercado fala, não, troca essa fruta, entendeu? Ou leva essa fruta. O caixa não vai mais analisar que tipo de banana, que tipo de abacate, de melancia, de melão ou de verdura para precificar. A IA faz isso por ele, entendeu? Então, tem estudos que ele mostrou bilhões de perdas financeiras porque os caixas não sabem interpretar corretamente a fruta. Isso é criar uma IA especializada nisso, percebe? Você não vai ali usar o ChatGPT ou Gemini. É uma IA criada, especialista em detectar a fruta e qual é o preço que o mercado quer cobrar por ela e se ela está em que momento do ciclo de vida da fruta, se vale a pena o cliente levar ou não. Isso é um exemplo. Na área da saúde, você pode criar, em cima de dados, a sua própria IA. Isso é uma novidade. Então, você tem uso nativo, você tem assistentes, você tem agentes e agora a possibilidade máxima, que é criar a própria IA, transformar seu negócio. A sua clínica passa a ser uma IA, né? Por exemplo. Não, muito interessante. Inclusive, quer dizer, a formação, né, do 360 graus mostra exatamente isso, como você abastecer para criar um assistente. A ideia aqui desse podcast não é ficar mostrando isso, né? Mas, por exemplo, na minha clínica eu já fiz isso. Claro que você gasta um tempinho para abastecer assistente, né? Quem é o Maurício, quem é a minha clínica, MG Fisioterapia, qual o perfil dos clientes que eu atendo, tudo. Eu abasteci de muita informação. Isso é muito legal, porque às vezes eu faço uma pergunta hoje, por exemplo, olha, eu preciso montar um roteiro para as mídias sociais para o próximo mês. Ele vai buscar as informações que eu coloquei, então ele já tem informação sobre mim, não vai ser aleatória. O assistente é um especialista em algo, na sua clínica, no seu trabalho, em você. Me ajuda muito, né? Me ajuda muito. Exatamente. Você falou, eu tinha 38, eu já estou com 42 assistentes para o dia a dia. E você pode criar um assistente para um dia e deletar ele. Ele ajuda você numa determinada tarefa e você não vai mais precisar disso, entendeu? Mas tem assistente, por exemplo, você é um médico. Você pode ter outros médicos que você admira, que estão vivos ou que já morreram. Você pode criar uma mente mestra, um assistente que é uma mente mestra, né, com informações sobre todos esses médicos, e aí na hora que você tem uma dúvida, você fala, o que o doutor tal faria nesse momento? Uau. Né? E ele pode dar a opinião de vários médicos ali na hora para você. Então, eu tenho uma mente mestra que a hora que eu vou tomar decisões, é um assistente que é uma mente mestra, ele me orienta segundo cada mestre que eu coloquei ali, como que ele avaliaria aquela situação. Né? Se é mestre, é alguém que eu respeito, é alguém que eu admiro. Então, por que eu vou tomar uma decisão, por mais que eu estou confiante na minha decisão, sem ter um aconselhamento? Então, você pode criar uma mente mestra para te aconselhar, tanto profissionalmente quanto na vida pessoal. Eu estou num conflito com meus filhos, você pode criar um assistente com informações de pessoas educadores que você admira. Você carrega no teu assistente livros ou partes de livros, né? E conversa com esse assistente e toda a resposta ele fala segundo, né, o psiquiatra ou segundo, entendeu? Ele não substitui o psiquiatra, mas como o psiquiatra publicou livros, o psicólogo publicou livros, ele responde, entendeu? Por exemplo, tem uma linha da psicologia que é a análise transacional de Eric Berne. É genial. Você pode carregar algumas partes de livros que você gosta e você fala, como que Eric Berne resolveria isso agora? Entendeu? Ele vai pegar nessa base do Eric Berne e vai falar para você. Você fala, meu Deus. Não é só perguntar uma teoria, o que é uma transação ulterior. Não. Como que, dado essa situação, nessa relação com meu filho, o Eric Berne resolveria? Eu gosto de constelações familiares, né? Como que os especialistas em constelação responderiam? Mas para isso eu alimento o meu assistente com livros, entendeu? Com livros ou com partes de livros ou até com artigos, e-books,
O céu é o limite, pessoal. Nossa. É incrível o que dá para fazer. Eu vou dar o último exemplo disso. Ontem eu criei um assistente, projeto num cliente. 2 consultores nossos levariam umas 3 semanas para produzir um resultado. Esse agente produziu em 20 minutos. Uau. Né? Uma qualidade que é assim, você fala, meu Deus do céu, é incrível. Tem que experimentar, pessoal. Não tem jeito. Em ar a gente fala, tem que pôr a mão na lama. Né? Tem diamantes, mas você tem que aprender a pôr a mão na lama. O que é pôr a mão na lama? Aprender, errar, tentar de novo e você vai ficando bom nisso. Não, muito, muito legal. Nossa, é um assunto que o tempo aqui é curto, mas não tem como a gente não falar, Elvisio, sobre ética, segurança e limites. Né? Até, por exemplo, eu li uma matéria recentemente, que até você deu exemplo aí da parte de psicologia e tal. Tem muita gente fazendo terapia com inteligência artificial. Né? Então, isso é uma realidade. Então, quais são os maiores riscos e dilemas éticos do uso da IA na saúde, principalmente um pouco mais nesse exemplo? Quer dizer, de novo, volto a falar, ética, segurança e limites. Tem alguma coisa sobre isso? Tem muita coisa. Podíamos fazer um podcast só sobre esse tema. Né? Eu gosto, na nossa empresa, a gente tem um programa de formação, um deles é governança da inteligência artificial, para lidar com a inovação responsável. Né? É importante. Nós mapeamos 14 grupos de vulnerabilidades que você pode introduzir usando a IA. A questão é ética. Primeiro, um item ética. A ética está sendo resolvida. A ONU, a maioria dos países no mundo assinaram a Carta de Ética em IA, né? Porque o que é ética? Né? Numa cultura é diferente de outra cultura. Então, a ONU alinhou a ética em IA. Quase todos os países assinaram. Então, se você quiser saber o que realmente é ética em IA, essa carta da ONU está lá, é pública, você baixa ela e estuda. Mas a questão, as próprias plataformas de IA, existem muitas. Né? Por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, os modelos chineses, o Qwen, o Ernie, tem a DeepSeek. Né? Não importa a plataforma, hoje elas estão incorporando os limites nelas mesmas. Então, há um tempo atrás, se eu chegasse lá e pegasse a foto do Maurício e pedisse para colocar chifre no Maurício, eu fazia. Hoje ela não vai fazer. Ela fala, eu não posso fazer isso, entendeu? Eu pensei em chifre dele como um cara do mal, viu, gente? Não? Né? Eu pensei em todas as vertentes. Todas as vertentes, ok? E poderia ter pensado o chifre como um ser maravilhoso, né? Mas como isso dá conotações erradas, a IA fala hoje, eu não posso fazer isso. Ela não pode por quê? Por questões éticas, né? A gente está vendo aí, aqui no Brasil, que a gente chama, no uso das redes sociais, que chama a adultização, né, das crianças. Isso. Eu falo que é o contrário, é a infantilização do adulto. Um adulto que usa a criança para fazer algo de adulto e que aquela criança está fazendo não é algo de adulto. Então é um adulto que está infantilizado. O foco não deveria ser em falar que eu estou criando, forçando a criança a ter postura de adulto. Não. O adulto que faz isso é infantil. A gente tem que se preocupar com a infantilidade do adulto que faz isso e não com o problema da adultização simplesmente da criança. É uma abordagem. A IA, você vai nas redes sociais, você vai ver um monte de crianças falando como adultos. Mas tem mensagens bonitinhas e legais. Né? Mas por que nós precisamos de uma criança falando quando adulto? Porque o próprio adulto está em descrédito. Quando você põe uma criança falando pelo Maurício, isso é fácil, gente. Se eu pegar agora aqui, eu tiro uma foto, qualquer um de vocês, em 2 minutos, tem você... Como criança, eu pego as tuas características, aí a pega e põe um Mauricinho com um bebê. O bebê Maurício. Só pegando a foto agora, o bebê Maurício. Aí eu pego a tua voz, clono ela com a IA e faço o sincronismo labial e pego um texto. Qualquer texto. Vai ser o Maurício, nenezinho, falando qualquer coisa que eu quero. Cara, isso tem um poder incrível. Se eu fizer isso sem seu consentimento, né? E há pouco tempo você fazia. Se você for nas redes sociais, você vê o Neymar falando coisas que não foi ele. Você vê o Lula abraçado com o Trump. Né? Seria bom, mas... né? Perfeito. Não são eles. Então, as próprias plataformas estão
tomando os cuidados. Mas as leis estão chegando. Já existe o projeto de lei na Inglaterra, desculpe, na União Europeia, que é o AI Act 1, que aqui no Brasil tem um projeto de lei 2338, que regulamenta a IA, foi aprovado na Câmara, desculpe, no Senado, está na Câmara agora. O que esses carinhas falam, esses regulamentos? Danos fundamentais. Se você usar uma IA e criar dano fundamental com a sociedade, você vai ter problemas, entendeu? Sim. E o que são danos fundamentais? Está lá. Então, a gente está tendo... Hoje, fique tranquilo, sabe? Não, é importante a gente citar esse assunto. O assunto está sendo bem trabalhado. Agora, eu falo, a gente não pode ter medo. A IA é uma inovação, e toda inovação é disruptiva. Se você fala que está usando uma inovação para melhorar algo, então você não usou a inovação. Se você usar a IA, vai disruptar, vai mudar a forma de você trabalhar. Ela muda a mindset, ela muda a forma de trabalho. O século XXI, gente, é disruptivo. O século XXI, nós vamos viver cada vez mais a volatilidade. Tudo muda rápido. Tudo muda rápido. Às vezes a gente quer pôr os nossos treinamentos de IA em plataformas de ensino EAD. Não dá. Eu ponho hoje, amanhã eu tenho que mudar. Tudo muda rápido. Sim. Né? É um século que as coisas são complexas, como essa. Nós estamos aqui discutindo um assunto novo. Daqui a algum tempo isso é normal, mas o século XXI traz complexidade como nunca. Então, nada mais é previsível. Quando eu era criança, o que vai ser quando crescer? Você falava, se você fizesse uma escola, pegasse um bom emprego, se comportasse bem no emprego, ia ser promovido, ia comprar uma casa, um carro, uma casa de campo, ia aposentar e ser feliz. Era o sonho. Hoje não é mais assim. Ninguém mais... E o jovem também não quer mais isso. Então é um século novo, é um século onde a gente tem que aprender a sair da zona do conforto. Quem gosta de zona do conforto vai ter problema para viver, cada vez mais. E a IA está aí, ela tira a gente da zona do conforto, mas ela vem para ajudar. Ela vem como uma grande aliada, né, para transformar para o nosso poder, para o nosso talento ser expandido no mundo. Então essa que é a pegada. Então a ética, a responsabilidade sim, mas sem medo de inovar, entendeu? Perfeito. Não, um belo recado, hein? Foi um belo bloco aqui, um belo recado que você falou, foi muito legal. Em relação a limites, por exemplo, naturalmente deve haver um controle, claro, sobre a privacidade e segurança dos dados dos pacientes, né? Isso existe, né? Então, exatamente. A IA, o alimento principal da IA são os dados. Se você se alimenta a IA com dados ruins, resposta fraca. Agora, os dados vêm da onde? Dos seus clientes, dos seus pacientes. Você tem lá informações incríveis, né, do dia a dia de cada paciente. Você pode usar esses dados sem autorização deles? Não. Isso tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Já tem a lei, não tem problema. A questão você precisa de dados e você precisa de consentimento. Os dados sensíveis, tem dados que não são sensíveis, que você pode usar tranquilo, que são públicos. Mas os dados sensíveis, se o teu cliente tem uma determinada doença, isso é um dado sensível, entendeu? Sim, se você for usar isso e a IA for analisar esse dado, é para você. Sim. Certo? Então, se você usar esse dado e, em cima desse dado, divulgar um trabalho sem autorização do paciente, você está cometendo uma infração, entendeu? E quem é o responsável? É a IA? Não. É sempre o humano que usa a IA. Você poderia me fazer essa pergunta. Quem é responsável por um erro da IA? Na verdade, a IA pode errar. São viés. Por que ela erra? Porque ela não foi treinada suficientemente. A IA depende de treinamento com informações. Quem responde se o erro da IA foi da IA? A empresa que criou e disponibilizou aquela IA, porque não foi treinada suficientemente. Agora, você usa uma IA que foi bem treinada, alimenta ela com dados ruins. A IA toma uma decisão ruim. Você é responsável, porque você alimentou a IA com dados, entendeu? E tomou decisão, então é um médico, certo? Entendi. Então, assim, quem é o responsável é sempre o humano, que pode ser a plataforma que criou e te oferece a IA, pode ser você, médico, entendeu? Que ofereceu dados errados, ou você, médico, que comandou a IA com o propósito de gerar um viés, entendeu? Isso é fácil de diagnosticar. Ótimo, né? E falando sobre futuro e tendências, agora, se tivesse que apostar, qual seria a principal revolução da IA na saúde até 2030? Com certeza, nós estamos chegando por volta de 2028. Aqui, ó, se eu usar a IA aqui agora, pessoal,
é uma IA que eu converso com ela, né? Eu interajo com ela, mas ela é digital. Está chegando a IA em humanoides, né? Então, provavelmente, em 2030 eu posso ter aqui um humanoide que o Elvísio traz, que vai estar com a gente nessa conversa, e que vai me ajudar a fazer esse podcast. Então, e a evolução é o seguinte, cirurgias na área da saúde, né? Já estamos tendo cirurgias feitas 100% só com a inteligência artificial, através dos robôs, né? Já está cheio de relatos aí, já temos casos de sucesso. Então, a área impactada vai ser as cirurgias, né? Vão ter muitos tipos de cirurgias feitas diretamente pela inteligência artificial com os robôs. Isso é fato. Provavelmente, em 2030, muitos médicos vão ter um robozinho desse na clínica, ou fazendo a gestão, entendeu? Sim. Cuidando do atendimento ao paciente, porque além dele ter uma presença aparentemente física, ele é exponencial, ele é multitarefas, entendeu? Claro. Ele pode tanto atender bem com empatia teu cliente, melhor que um humano, que pode estar aquele dia com problema, com raiva, né? E quer que o mundo acabe, a IA não vai ter esse problema, né? E também ele pode ali, ao mesmo tempo, fazer a gestão da clínica, e ele pode também te dar aconselhamento para você, médico, sobre diagnósticos diferenciais. Uau. Né? Então, isso, 2030, provavelmente nós vamos ter isso já. Mas é interessante. A gente vem em 2030 fazer esse podcast e vamos pegar esse cenário. Provavelmente eu vou ter aqui o meu assistente, né? Cada um traz o seu robozinho. E você no seu. Fato. Nos congressos hoje já estão colocando, né? Já tem vários congressos de tecnologia que eu visito e tem esses humanoides que é incrível o que eles estão fazendo já. Né? Provavelmente o próximo congresso da SONAF, vocês vão ter humanoides interagindo ali, com certeza. Isso é antes de 2030. Até falando do congresso da SONAF, aproveitando convidar aí todos os fisioterapeutas agora no dia 15, dia 18 de outubro, em Brasília, 2025 esse podcast, hein? Vai acontecer o congresso ali. O Elvísio vai estar lá dando uma palestra para os fisioterapeutas, que agradeço também, eu aceito o convite para lá. E nós vamos até fazer, talvez, né, estamos amadurecendo essa ideia, né, Elvísio, de fazer um piloto em algum workshop ali, que a gente vai ter palestrantes internacionais, fazer talvez uma simulação de tradução simultânea pela IA. Nós vamos fazer um piloto muito em cima para a gente fazer alguma coisa mais efetiva, mas nós vamos testar isso. Esse é um assunto, a gente está falando da IA na saúde. O médico pode consultar um chinês que fala mandarim na telemedicina. Ele fala em português, o cliente dele escuta em mandarim, o cliente fala em mandarim, ele escuta em português. Olha o potencial. Por que você tem que atender somente as pessoas de uma localidade? Então, a sua habilidade da medicina está à disposição de qualquer ser humano, não importa a língua que ele fala, a qualquer momento. Isso já é possível. Você pode fazer se quiser. Isso que eu falo que torna o ser humano exponencial, entendeu? Um potencial incrível. Você pode ser um fisioterapeuta, com o uso da IA, você pode atender simultaneamente dezenas de pacientes. Isso já é possível. É um assunto que a gente pode explorar. Você pode atender dezenas de pacientes no mesmo momento, com personalização com o uso da IA. A IA observando, traz informação, você olha aqui, olha lá, com uma precisão incrível, entendeu? Nossa, isso é uma novidade que está aí também. Não, muito, muito incrível. Vamos lá, indo para a parte final aqui do nosso podcast, nós vamos fazer agora algumas perguntas provocantes. Bora. Né? Mas a ideia é apenas instigar na cabeça das pessoas que estão nos vendo lá, e até nós mesmos, sei lá, alguma coisa de que eles se sintam provocados também, né? E procure a formação, procure entender um pouco melhor, e você é um especialista nisso. Acho muito legal estar batendo esse papo com você. E não fazer em forma de bate-bola aqui. Bora, vamos fazer. Então, vamos lá. Sobre o papel da IA, né? A IA vai ser um colega de trabalho dos profissionais de saúde ou em algum momento pode virar um concorrente? A inteligência artificial vai ser aliada daqueles que sabem usar. E pode ser um concorrente de quem não sabe usar. É fato. Maravilhoso. Se tivéssemos que escolher, é mais perigoso ignorar a IA ou confiar demais nela?
É provocante. Confiar demais nela, no estágio que estamos. Falta compreensão do uso da IA. A humanidade está discutindo o futuro da IA, que a gente não trouxe aqui. Nós estamos falando da IA generativa num estágio que ainda é fraco. Tem o estágio da IA forte. E poderíamos falar sobre o que é a IA forte. É quando a IA ultrapassa a inteligência humana. Nós estamos nesse limiar. Nós queremos isso ou não? Então, eu posso ter uma IA que nós humanos criamos, mas a partir dali ela continua criando o que ela quer. Ela tem poder econômico, poder político, ela tem poder de criar uma indústria e criar seres humanoides que vão produzir. Isso parece ficção, mas nós estamos no limiar de decidir se vamos permitir isso ou não. Não sei se ficou claro. Não. Então, a ideia nem é ficar claro. A ideia é realmente deixar no ar isso. Tá. Então, esse é um potencial que está aí. Há grandes discussões, né? E a gente fala a próxima onda, essa convergência da IA com a biologia sintética. O ser humano ainda tem um poder. A própria biologia sintética, as descobertas do genoma humano, nós podemos fazer coisas incríveis. Você pode alterar, você pode discutir o projeto do teu filho com a tua esposa, se vai ter olhos azuis, verdes, altura, que problemas genéticos que a tua família tem que ele não vai ter. E a biologia hoje permite a mulher engravidar de você, fazer as correções genéticas e você ter um filho que não pareça nada com você nem com a sua mulher, mas é seu filho, entendeu? Nós queremos isso, assim como a IA. Nós queremos uma IA que ela passa a ser o topo da cadeia alimentar, que até então era humano, vai ter algo que vai pensar e agir com um potencial maior do que o humano. Essas discussões estão em pauta. Tem um livro, gente, incrível, chama A Próxima Onda, que é do o presidente da Microsoft, que criou o DeepMind, a empresa DeepMind criou um jogo que venceu os campeões mundiais do Go, o jogo chamado Go. Assim, incrível. Assim como a IBM criou o Watson, que venceu o campeão mundial de xadrez, que ali a IA começou a mostrar, esse cara escreveu A Próxima Onda, vale a pena ler, né? Quem tiver interessado nessas provocações, até onde nós vamos querer que tanto a inteligência artificial quanto a biologia sintética evolua, né? Não, ótimo. Uma das perguntas provocantes que eu ia fazer, você já respondeu, que é sobre a responsabilização de erros, que a gente já falou. Agora, sobre a ética e a humanidade como provocação. A IA pode desumanizar o cuidado em saúde, tornando-se mais fria, ou pode justamente liberar tempo para que o profissional seja mais humano? Pessoal, uma coisa que é importante, a IA é criada pela inteligência humana. Se a IA for treinada para ser fria, o ser humano treinou a IA para ser fria, a responsabilidade é dele, tá? Então a IA, ela é treinada para resolver dilemas e problemas humanos. E um dos problemas humanos é a empatia. Então, o que eu penso, a IA vai aumentar a humanização ao invés de diminuir, porque é assim que elas estão sendo treinadas, é assim que elas estão evoluindo até o momento. Pegou? Pegou, ótimo, excelente. Nós já falamos sobre os dados, né, dos pacientes. Das pacientes hoje é o novo petróleo, né? Até que ponto vale a pena usar essas informações para treinar o sistema de IA? Então, os sistemas de IA são treinados com essas informações, até como uma polêmica é essa, que a turma que criou esses grandes modelos que nós usamos como o ChatGPT, o Gemini do Google, etc., eles treinaram com dados sem pedir autorização. Por isso que chegaram onde está. A discussão é, se eu não pego dados e treino, ela não evolui. Se ela não evolui, ela não me ajuda. Então, é uma discussão que está no ar. Sim, discussão. Né? Essa semana, a Folha de São Paulo processou a OpenAI, que é dona do ChatGPT, por estar usando notícias que a Folha paga para os seus jornalistas desenvolver, de maneira que oferece essas notícias para a turma que usa o ChatGPT gratuitamente. E não paga royalties para a Folha, né? Então, esses dados são usados para treinar também modelos. Então, é uma questão de direitos autorais, né, que está sendo discutida. Se você cercar demais, a IA não evolui, porque ela não é treinada, mas ela chegou aqui usando tudo que é disponível de dados no mundo, sem pedir autorização, entendeu? Aí, agora,
todo mundo falou, cara, mas peraí, eu gasto um dinheiro, produzo algo, você usa e eu não ganho nada, entendeu? Então é uma nova maneira de ver. Acho que é um amadurecimento. É um amadurecimento. Né? Quando o Uber foi lançado, toda inovação é disruptiva. Ela é lançada, às vezes, fora do que hoje a gente chama de lei. O Uber criou problemas com os motoristas de táxi, que queriam apedrejar. O Uber criou problema com a legislação, que o motorista do Uber precisava ser o quê? Funcionário regido pela legislação do trabalho, e não fez nada disso. E hoje ele vive, assim como 99, aplicativos de mobilidade que ajuda demais. A IA está aí, ela vai ter que rever conceitos. O que é direito autoral? O que é melhor? Claro que é legal pagar para quem de direito, né? Mas se alguém de direito não cede, a humanidade perde, entendeu? Tá. Porque você tem uma informação que poderia... E é ético. É ético eu usar o seu direito autoral, usar a sua autoria sem te remunerar? Não. Talvez não. Mas é ético você ter um conhecimento e não querer negociar que beneficia a humanidade? Sim, percebe? Tudo isso é amadurecimento que nós estamos vivendo, né? E muito bom, é muito positivo. O que você diria para um jovem médico ou fisioterapeuta que tem medo de ser substituído por um algoritmo? Eu acho que tem medo. Quem tem medo não é o jovem fisioterapeuta, são os mais estabelecidos. O jovem não tem essa preocupação. Tanto é que um jovem, ele é nascido já todo conectado. Então, ele não vai querer exercer a fisioterapia sem poder usar a IA. Entendeu? Faz parte da natureza dele. Eu vejo isso no mercado de trabalho. As empresas... hoje tem profissional que só quer trabalhar em empresas que oferecem plataformas de IA. Se a empresa não oferece, ele não quer trabalhar. Então, você não atrai talentos. Tá. O médico é a mesma coisa. O jovem vai. A gente tem dado cursos na área de medicina para muita gente. Os jovens médicos recém-formados ou que ainda estão fazendo residência, eles aprendem e começam a usar rapidamente. Médicos maravilhosos. Eu tenho conhecido um médico incrível, mais tradicional, pede ajuda o tempo todo para tentar avançar, mas estão ali. Tem dificuldade, não tem habilidade, eles não são seguros com a tecnologia. O jovem é seguro. Então, a mensagem, esse jovem não tem medo. Quem pode ter medo é um profissional mais tradicional. E eu falo para esse profissional, não tenha medo, você aprende muito rápido. Aprender a usar IA é muito fácil. E agora, encerrando, vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo aqui, para você, inclusive, encerrar aí, deixando um recado aos profissionais de saúde que querem começar a usar de maneira adequada nas suas práticas, tudo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, se a IA fosse um remédio, tá? Quais seriam os efeitos colaterais mais perigosos desse remédio? Boa pergunta. Se a IA fosse um remédio, efeitos colaterais. Eu vejo um efeito colateral grave é o uso indevido da inteligência artificial que está acontecendo. Se você for nas redes sociais, a maioria dos vídeos, das imagens, elas são criadas por IA e tem muito fake, muito fake. Então, isso é problemático, o uso indevido. Né? Então, eu falo, não é a IA que vai criar. De novo, volta para a natureza humana. A natureza humana usa uma tecnologia potente que, na prática, ela é pura, ela é simples, ela é baseada em matemática, álgebra, entendeu? Não vai fazer nada que não foi ensinada para tal. Então, sempre tem o humano. O efeito colateral depende do uso que o humano vai dar da IA. Eu falo assim, na época das cavernas, o ser humano saía para trabalhar, o que era? Caçar. Para quê? Para nutrir a família. Pra sobreviver. E tinha aqueles que saíam para caçar e aqueles que saíam para roubar a caça de quem caçou. Lá nos primórdios. Hoje ainda é assim. Então, não é efeito colateral da IA. É o efeito colateral do uso indevido da IA, que infelizmente nós estamos no século XXI, mas ainda em algum lugar nosso do ser humano, eu me incluo, né, tem uma possibilidade de querer me aproveitar de algo em detrimento do meu bem e prejudicando outros. Né? Isso é da natureza humana. Eu não vejo que o efeito colateral é da tecnologia, e sim da consciência humana no uso indevido. A maioria dos médicos vai usar IA para salvar vidas. Eu dei o exemplo do Dr. Davi do SUS.
né? Poderia dar outros exemplos aqui, mas vai ter talvez alguém que vai se aproveitar para o trabalho dele se destacar em relação ao outro, né? E talvez isso traga efeitos colaterais negativos para um grupo de médicos, para um grupo de profissionais, mas isso não só na medicina, isso em qualquer área. Qualquer área, né? Bom, Elvisio, podemos ficar aqui o dia inteiro. Eu estou adorando esse bate-papo, eu gostaria de... Mas nós temos um limite, naturalmente, também, para que a gente possa, talvez, deixar um bom recado para as pessoas que estão nos acompanhando aí, que isso, de repente, possa ser compartilhado em outras plataformas, para que a gente possa levar isso de maneira adequada. Nota-se muito, acho que um grande recado é essa questão dos superpoderes, é a questão de você saber que a IA ela é alimentada por um humano. Então, esse humano que é bem treinado e bem formado, talvez seja a grande ferramenta para uma boa IA, né? Então, a gente tem a intenção de formar os fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde no uso devido da inteligência artificial. E gostaria que você deixasse um conselho e um recado aí, finalizando o nosso podcast aí, para as pessoas que estão nos assistindo e que a gente possa, em algum outro momento aí, refazer isso e ver o que aconteceu de novidades aí. Boa, gostei disso. Bom, é o momento que vivemos, né? O que eu recomendo, gente, não vai usar IA por medo. Nós somos criados desde pequeno para aprender a fazer as coisas baseado no medo. Nossos pais, nossas mães que nos amam, controlam a gente, amedrontando a gente. Olha, isso é perigoso. Se você fizer isso, pode acontecer isso. E a gente ama os pais e a gente vai limitando. No mundo tem isso. Ó, se você não usar a IA, você vai perder o emprego. Se você não usar IA, você vai perder cliente. Se você não usar IA, você vai ficar ultrapassado. Esquece isso. Esquece. Usa a inteligência artificial porque tem potencial seu que só vai vir ao mundo se você usar essa tecnologia. Lembra, é uma tecnologia disruptiva. Nunca na humanidade tivemos uma tecnologia desse tipo. Se você não entendeu ainda, começa a refletir. Então, use a IA porque tem um potencial seu que vai vir ao mundo e que você vai admirar. Então, hoje o Elvisio é um homem melhor para a sociedade usando a IA do que era sem a IA. E se você passar pela vida, já que você está no século XXI, que essa tecnologia chegou e não usar, quando você partir dessa vida, pode ter certeza, você deu o teu melhor, mas por não ter usado a IA, uma parte sua não veio para o mundo. Você levou embora. Então, não importa o que você faça, aprenda a usar a IA. Guarda isso. Talvez agora isso pode ser polêmico. Mas se você começar a investir em aprender o uso da inteligência artificial, não por medo, porque ela vai trazer benefícios para você, porque você vai ser um homem, uma mulher melhor para o mundo, talvez no Réveillon você vai lembrar disso e falar, cara, um dos maiores investimentos que eu fiz esse ano foi aprender a usar a inteligência artificial, tá bom? É isso. Muito bom. Siga nosso canal no YouTube, MG Fisiocast. Eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta. E esta, então, é a MG Fisiocast, desmistificando a fisioterapia. Obrigado mais uma vez por você acompanhar. Compartilhe nas suas redes o nosso canal. E vamos levar aí para o máximo de pessoas aí na área de saúde. Obrigado, até a próxima.